Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o Felipe, aqui da Daqui para Fora. E estou bem animado para a nossa entrevista de hoje com a Isa. A gente vai falar bastante sobre a experiência dela, tanto da preparação até a chegada, nesses anos que ela já está estudando psicologia, né, no IU. Para quem está acompanhando, começando a acompanhar os nossos eventos, a gente sempre gosta de fazer uma breve introdução aqui para Daqui para Fora. E aí a ideia, né, é eu chamar aqui a Isa, ter um bate-papo com ela e depois abrir para as perguntas de vocês também. Para quem ainda não nos conhece, Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes brasileiros para aplicar, né, para as universidades no exterior. Já foram muitos jovens ao longo desses anos. A gente tem uma base de dados gigante de brasileiros, né, de applications enviadas e aprovações das principais universidades, né, dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Aqui alguns exemplos, né, dessas universidades, resultados mais recentes também, nos últimos 3 anos nas universidades americanas e também nas universidades canadenses da Europa. Acho que o grande objetivo do trabalho daqui para fora é ajudar cada um de vocês a estarem bem preparados, escolherem as melhores opções, né, enviarem os applications mais fortes possíveis para maximizar as chances de admissão. E aí, né, para a gente não perder tempo, queria... Isa, já está aqui conosco? Sim. Bom, primeiro, Isa, muito, muito obrigado, boa noite, obrigado por topar aqui conversar com a gente hoje. Não, imagina, é um prazer. Isa, eu sempre gosto de começar, no primeiro acho que é legal você se apresentar, fala de onde você era daqui do Brasil, né, Meu onde que nome é você está hoje, há quanto tempo Isabela, que você está por aí. eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu tô no meu terceiro ano de faculdade agora, que começou em setembro. Então eu tô aqui desde agosto de 2023, na NYU. Passa rápido, né, eu lembro que a gente fez a Nossa. reunião, acho que foi 2021, ou 22, não, Acho que 22, 22. 22 na preparação, e putz, já estamos em 2025, Nossa, daqui a pouco você já está, daqui a pouco o senior year já está aí. nem me... Não, não fala isso. Eu gosto de começar, Isa, querendo saber como que foi essa ideia de você estudar fora? Foi algo que sempre teve com você? Surgiu dos seus pais? Como que foi isso, né, como que apareceu na sua vida? Então, ambos os meus pais têm formação fora. Minha mãe, na Europa e meu pai nos Estados Unidos. Então sempre foi uma coisa que, tipo, flutuava um pouco assim na minha cabeça. Eu também estava numa escola internacional em Porto Alegre, então tinha, assim, bastante influência. Tinha professores dos Estados Unidos ou professores ingleses, mas aí deu o Covid e eu decidi não estudar fora. Eu pensei, não sei quanto tempo isso vai durar, o que que vai dar disso, vou ficar aqui. E durante o Covid, ou assim, no finalzinho do Covid, eu lembro de tá na praia, na beira da praia com meu pai, e assim, ressurgiu esse assunto de estudar fora, e eu falei, quer saber? Não, eu quero, é pra mim, super me imagino estudando fora, então foi aí que a gente entrou em contato com vocês e começou todo o processo. E só para lembrar aqui, então, porque você aplicou no final de 22 Uhum. e foi, então, Isso em foi janeiro de 22, então janeiro de foi 22. foi meio em cima, assim, da hora, Sim, o preparo, você mas. começou conosco no application year mesmo, no ano Uhum, de aplicar. sim. Tá? Você estava, agora não vou, você chegou a aplicar, fazer vestibular no Brasil? Não, né? Não chegou a Não, fazer. não. Não. Né? E, assim, olhando, né, ainda mais para você que decidiu, né, tava na escola internacional, acho que isso, de certa forma contribuiu, né, porque você acaba trabalhando Uhum. pontos que te fortalecem na sua candidatura, mas olhando, né, desse ano que você teve, olhando o processo de candidatura, o que você acha na sua época que foi a parte mais desafiadora, os pontos que você, né, que foram mais difíceis para você gerir ao longo desse ano? Honestamente, eu me considero uma pessoa bem indecisa. Então, fazer a lista de universidades e ter uma ideia, assim, onde que eu me imaginava e com a quantidade de universidade que tem nos Estados Unidos. E também decidir se eu só queria Estados Unidos ou se eu ia aplicar para a Europa também. Eu acho que foi a parte mais difícil, assim, ter uma lista concreta e daí seguir a partir disso. Então, de certa forma, você deve ter ficado muito feliz quando você passou no Early Day no IU, né? Sim, sim.
E facilitou, você não teve que tomar a Não tive decisão que depois, né? decidir. Exato. Tá. O- Ainda antes de a gente falar mais da Enail, da sua experiência, o pessoal geralmente gosta de saber bastante, o que os alunos fizeram, né, durante o ensino médio. A gente sabe que o processo seletivo, principalmente nos Estados Unidos, além de considerar notas, considera também atividades extracurriculares, coisas que você se envolveu. O que você lembra? Quais foram as suas, né, as principais extracurriculares, os principais pontos que você teve, que você se envolveu ao longo da. Eu diria que a maior parte era voluntariado. Uhum. Eu, junto com a minha família, a gente desenvolveu o Leite Solidário, que no caso está funcionando até hoje, só agora Legal. o meu irmão que está liderando no Brasil, porque é difícil fazer daqui, que é de arrecadações e doações de leite em Porto Alegre e arredores. E a gente tem, assim, uma presença online, a gente tem um site, tipo, a gente fez ficar bem bonito. E além disso, tipo, a gente já ajudou hospitais e várias vilas, assim, em Porto Alegre. Eu também era da Honor Society na minha escola, que é se tu tem acima de uma certa nota e se tu tem bastante horas de voluntariado, tu é, assim, visto como Honor. E dentro desse grupo, eu também criei um grupo de voluntariado específico para esses alunos. Então, eu criei, tipo, o sistema de voluntariado, assim, mais forte dentro da minha escola. Mas eu acho que para mim, como eu sabia que eu queria psicologia, fazia mais sentido meus extracurriculares serem relacionados a ajudar os outros, porque isso também reflete muito, assim, na minha personalidade. Mas eu também tive por algumas semanas eu estagiei com uma psiquiatra também para ter mais uma ideia de como que tudo funcionava. Mas de cabeça é isso que eu lembro, sim, durante o high school. E vocês, então, você já foi mirando, pensando no curso, nas suas extracurriculares, já também sabendo o que você queria estudar? Você falou que é uma pessoa, você já estava certo de psicologia já Sim, há bastante tempo? sim, isso era. Se tinha uma coisa que eu sabia, era isso. Eu sabia que eu queria ajudar os outros e eu achei que a psicologia, para mim, esse é o melhor caminho para Uhum. atingir isso. Perfeito. Esse é um ponto que a gente tem visto bastante, pessoal, que principalmente nos últimos anos e faculdades mais seletivas, elas valorizam muito se o aluno consegue fazer coisas que estão atreladas à sua área de interesse. Uhum. A gente sabe que nos Estados Unidos você tem um período, né, que você pode mudar de curso, que tem uma flexibilidade, enfim, mas é muito bem visto, principalmente para quem sabe você, né, buscar Sim, coisas que estão atreladas, acho que pesa, né, tem um ponto bem positivo. E aí você falou dessa parte de indecisão, você estava indecisa em relação à lista de faculdades dos Estados Unidos. Queria primeiro perguntar para você o que te fez querer aplicar para as universidades americanas ao invés de Europa ou focar mais, né, nos Estados Unidos em si? eu acho que como eu já conhecia os Estados Unidos melhor do que eu conhecia todo o processo da Europa, eu só me imaginava mais nos Estados Unidos, também porque eu conhecia outras pessoas que também estavam estudando nos Estados Unidos, então eu consegui ter mais uma conversa assim com essas pessoas para saber as experiências delas. E o meu pai também estudou nos Estados Unidos, então eu acho que teve um pouco dessa influência em mim também, para saber que eu queria só focar nos Estados Unidos. E eu sei que tem gente que aplica para a Europa também, mas eu sei que tem outros, tipo, pré-requisitos que são necessários, que talvez sejam um pouco diferentes dos Estados Unidos, então eu quis focar 100% nos Estados Unidos, porque eu nem sabia se eu iria para a Europa, se eu passasse. Uhum. Tá. Então você já tinha mais familiaridade, mais segurança, já estava É, mais segura que era um local que você ia gostar. E aí fala um sim. pouquinho da sua lista de universidades. A gente sabe que é uma das, né, partes mais desafiadoras. Quando você estava escolhendo, Isa, e junto aqui com a equipe daqui para fora, quais eram os pontos que você estava procurando? O que te fez acabar, né, querendo aplicar early para a NYU? Então, tinham poucas coisas que eu sabia de certo, ainda mais porque
eu não tinha visitado, eu não visitei nenhuma faculdade antes de vir para cá. Eu só vim visitar a NYU depois que eu já tinha passado. Então era difícil saber mais ou menos o que eu estava procurando. Por isso que eu precisei de muita ajuda daqui para fora para conseguir diminuir a lista. Mas o que eu sabia é que eu queria uma faculdade com bastante número de alunos. Queria que fosse, assim, muita gente em uma cidade grande. Tipo, eu não me imaginava. Assim, eu, Isabela, não me imaginava em uma cidade que é focada na faculdade, que às vezes é tipo 40 mil habitantes e metade disso é alunos que estão na faculdade. Eu me imaginava mais em alguma cidade maior, alguma capital, ou que tivesse mais movimentação, sim. Então, esse foi o primeiro ponto que eu sabia que eu queria. E daí, depois disso, eu fui vendo os currículos de psicologia nas faculdades que eu já tinha selecionado e se eu gostava ou não e me interessava ou não com a proposta deles de currículo da psicologia. Então, e bem relevante que você trouxe, né? Primeiro, a questão da cidade, de como você adapta de Uhum, faculdade. Hoje eu diria que muitos dos nossos alunos a gente recomenda, bom, olhe os rankings das universidades, mas olhe o seu ranking de prioridades, né? Daqui a pouco tem uma faculdade que é sim, muito boa no curso que você quer fazer, mas numa cidade muito pequena, uma sim. universidade muito pequena que não teria nada a ver com você, né? E tem muita coisa que depois tu só percebe assim se tu já tá aqui, que é, se tu é uma pessoa que odeia o frio, não pode ir ficar numa cidade que assim fica frio -20, porque daí não tem muito a ver com a tua personalidade. Então, isso é outra coisa que eu também lembro que, óbvio, não era a minha maior prioridade, mas eu gostaria de estar em um lugar que eu pudesse viver as estações, não ficar Uhum. sempre congelando ou sempre morrendo de calor. Então, tem várias coisas assim que eu nunca tinha nem pensado antes de conversar com o daqui para fora, que é essas mini coisas que podem fazer a diferença em escolher uma faculdade ao invés de outra. E até falando um pouquinho, né, olhando pro, pro suporte que você teve aqui conosco, né, daqui para fora, quais foram os pontos, Isa, que você acha que putz, teria sido difícil de fazer sozinha, que foram mais importantes para você ter sucesso aí no projeto? Eu, com certeza, e isso eu lembro assim até hoje, que para mim acho que o personal statement e as redações com certeza teria sido extremamente, se não talvez impossível de conseguir me organizar e conseguir o feedback que foi super, super necessário para conseguir ter o melhor, tipo, personal statement que eu pudesse fazer. Então, ter essas reuniões assim com o Jamal, que eu lembro até hoje. Não sei se ele ainda Continua tá com tá aqui vocês, conosco, mas Jamal, segue conosco. eu lembro assim de ter as reuniões com ele, com meu pai, a gente e eu escrevendo, e reescrevendo, escrevendo, reescrevendo. E eu não acho que eu ia ter conseguido ter essa determinação sozinha e com certeza ter o feedback de uma pessoa treinada para isso fez o meu personal statement e de assim uma ideia. E eu até hoje leio ele e acho ele maravilhoso e fazem 3 anos. Então, Por curiosidade, sobre o que você, se você puder compartilhar, qual foi o tema do seu personal statement? o meu tema era mais focado, no meu interesse na psicologia, se eu não me engano. Tipo, o motivo do porquê eu quero ajudar os outros e como que estudar fora iria me ajudar a, tipo, alcançar esse objetivo. Sim, de Mas eu fato, o sei que personal tem statement, vários temas que as pessoas escrevem. Tipo, se tu não sabe o que tu quer estudar, não quer dizer que tu não vai ter um personal statement maravilhoso. É só como eu era muito assim apaixonada pelo que eu estava escrevendo, eu acho que para mim fez mais sentido escrever sobre psicologia. sim. Como eu falei, especialmente nos Estados Unidos, a gente tem uma quantidade razoável de alunos que aplicam como indecisos né, não necessariamente você tem que estar 100% Não, decidido. com certeza. Até NYU tem um dos colleges, se chama Liberal Studies, que tu fica os primeiros 2 anos sem ter a tua área de estudos específica para tu conseguir explorar e daí tu decidir. Então acontece muito de pessoas não saberem exatamente o que querem fazer ou trocarem. É muito comum aqui se vê direto. E tem uma, né, enganchando essa pergunta, se relacione.
A gente sabe que a UNI é uma faculdade competitiva. Fazendo um retrospecto, o que que você acha, Isa, que foi o seu, ou os grandes diferenciais que acha que fez com que você, né, passasse nela? Eu acho que, com certeza, assim, eu tinha notas super boas, mas eu não tinha aquelas notas impecáveis que tu vê necessariamente todo mundo tendo. E eu não apliquei com o SAT, não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas eu apliquei sem o SAT. Então, eu com certeza acho que as minhas áreas mais fortes acabaram sendo minhas redações e meus extracurriculares, que fizeram eu me destacar mais. Porque eles conversavam muito bem um com o outro e com a ideia que a NYU tem de, tipo, ajudar as pessoas também. Então, assim, me parece que você sabia muito bem o que você queria e estava, acho que, muito bem expresso isso na sua candidatura, né? Uhum. E falando da sua adaptação, Isa, né? Você já está indo aí para o terceiro ano de faculdade. Como foi a adaptação em Nova York? Foi tranquilo? Foi mais difícil, mais fácil do que você imaginava? Eu acho que tem essa ideia de que tu tá em Nova York, então, assim, tem muita gente, então é fácil de tu conhecer alguém, mas eu acho que é até talvez meio que ao contrário, tem tanta gente que tu talvez nem saiba por onde começar. Então, para mim, eu acho que foi mais difícil, assim, me adaptar, porque eu não conhecia ninguém na faculdade. Então, eu vim meio às cegas, porque eu não tinha ninguém que eu conhecia do Brasil que já estava aqui, e nenhuma das pessoas que eu conhecia estavam vindo para cá. Então, foi meio assim, chegar e fazer amigos do zero, fazer tudo assim, meio que de novo. Mas a NYU, e imagino que outras universidades devem ter também, tem um sistema de ah, seminários de alunos de primeiro ano. Então, eles nos colocaram em grupos de 20 ou 30 alunos e a gente se encontrava toda semana para ter reuniões. E eu fiz amigos naquelas primeiras semanas que eu tenho até hoje. E também a Brasa, que é a Brazilian Association daqui, tenho amigos que eu também sigo amiga até hoje. Então, apesar de ser mais difícil, a universidade, imagino que todas propõem assim diversos clubes e organizações que você pode fazer parte para achar pessoas que têm interesses parecidos com os teus. Então, isso também foi muito bom para achar pessoas que gostavam de psicologia ou eram brasileiras. Então, foi difícil, É, mas deu certo. é curioso que você falou de fazer amigos, que a gente percebe que muitos dos nossos alunos, às vezes, estudam na mesma escola por muitos anos, já estão há vários anos com Uhum. as mesmas amizades e morar no exterior são vários recomeços. E um outro recomeço é isso, às vezes é alguém que vai ter que aprender a fazer amigos de Sim. novo, tem que se expor, mas eu acho que o legal das faculdades americanas é isso, né? Do quanto eles estimulam esse contato com os É, alunos, né? e como é bem diferente do que era para mim durante a escola, porque eu tinha a mesma turma há uma década e a gente tinha todas as aulas juntos. Aqui, tu escolhe as aulas que tu faz. Então, às vezes, tu foi colega de alguém em um semestre e tu nunca mais vai ser colega dessa pessoa de novo. Então é bem isso de até hoje, no meu terceiro ano, eu chego e me apresento para alguém da aula para criar novas amizades, porque tem sempre novas pessoas chegando, pessoas saindo, então é bem isso de ter que fazer amigos novos, se apresentar para alguém novo. Já emendando essa parte de aulas, como é que foi essa adaptação acadêmica na sua rotina de estudos? Conta um pouquinho desses seus primeiros anos. Todas as suas aulas já eram relacionadas à psicologia ou não? Não, NYU tem vários pré-requisitos que tu tem que fazer, tipo de matemática, ciências, culturas, escrita. Então, meu primeiro ano foi mais focado em tentar fazer todas essas aulas, para daí depois eu conseguir focar nas aulas de psicologia. Mas tu também tem muito espaço para fazer eletivas em assuntos que te interessam. Mas eu diria que academicamente eu talvez levei um choque assim no primeiro semestre, porque eu nunca tive uma semana de provas enquanto eu estava na escola. Eu tinha várias provas, mas assim, uma era na terça, a outra era na sexta-feira que vem, e aqui tu tem uma semana na metade do semestre, outra no final, que é tipo prova segunda, terça, quarta, quinta. Então, para eu me adaptar a isso, eu acho que foi um choque para eu
consegui me organizar melhor, estudar com antecedência. Então, isso para mim foi um bom choque, porque agora eu acho que eu me organizo muito melhor do que eu me organizava quando eu era mais nova. Vi que chegou uma pergunta aqui que acho que tem legal fazer, que está relacionada com a sua adaptação, né? Chegando em NYU, você dividiu o quarto, morou sozinha? Como que foi esse início, né, por lá e Ah, como é que você está vivendo hoje aí? eu morei meu primeiro ano num dos dormitórios de primeiro ano. Eu coloquei para ter uma colega de quarto aleatória. Tu pode colocar isso no sistema. Era um quarto, tipo, bem estilo dorm mesmo. Então, era um quarto, duas camas, um frigobar, um micro-ondas. Então, no primeiro ano, eu morei com uma guria de Los Angeles. No meu segundo ano, eu morei fora. Eu aluguei um apartamento em Nova York com uma amiga minha que faz outra faculdade aqui. E agora eu tô morando de volta no dorm. Eu sou uma resident assistant, que é uma assistente de dormitório, o que basicamente quer dizer que eu sou encarregada por 55 alunos no meu prédio. Sou responsável pelo meu andar e eu que coordeno eventos e meio que tô supervisionando eles, então eu tô morando no dormitório de novo. E como que foi, né? Acho que muitos dos nossos alunos, quando pensam em para faculdades americanas, que a gente sabe que tem esse modelo, você pode morar no dormitório, dividir o quarto com uma roommate. Como que foi essa experiência para você, né, de dividir o quarto? Eu acho que é uma experiência super única para cada pessoa. Eu tenho duas amigas minhas que vieram juntas de São Paulo, moraram o primeiro ano no dorm juntas. Maravilhosa a experiência. Já se conheciam, já tinham super intimidade, então sabiam conviver juntas. Para mim, a experiência talvez não tenha sido tão boa quanto eu gostaria que tivesse sido, por pequenos conflitos, talvez meio culturais, às vezes também, de Uhum, cada uma cuidar dessas coisas, limpar seus lados, comer suas comidas, mas no final deu tudo certo. As duas super se respeitavam, mas com certeza uma experiência bem individual de. Sempre tu vai ter história para contar. Quando eu saí dessa experiência, é história para contar. Então era isso que eu falava para todo mundo. sim, é sempre um aprendizado. Eu, né, fiz faculdade fora também, lembro que meu colega de quarto do primeiro ano, a gente se deu bem, não se tornou meu melhor amigo, depois cada um seguiu o seu caminho, mas É, a gente teve ali, sabe, se deu bem, mas assim, foi isso, foi um aprendizado e acho que faz parte da sim. experiência da universitária, né? Mas agora o meu quarto é numa suíte, o que quer dizer que eu tenho o meu quarto sozinha, uma cozinha, um banheiro e outra menina com um quarto sozinha. E é super tranquilo, a gente super se dá bem. Então, não é porque uma experiência não foi maravilhosa que as outras não podem ser. Uhum. E aí, acho que já tem algumas pessoas, né, perguntando aqui, você já falou, né, que você é uma RA agora, conta um pouquinho, Isa, de quais são as oportunidades extracurriculares que tem no NYU e o que que você já está fazendo desde que você chegou aí. NYU tem muita oportunidade extracurricular. Eu várias coisas diferentes desde que eu cheguei. Eu fui uma mentora para alunos internacionais, o que quer dizer que eu fui colocada em um par com uma outra aluna internacional e eu fui mentora dela por um semestre enquanto ela se adaptava à mudança. Eu também participei de outro programa de alunos internacionais que eu fiz quando eu cheguei em NYU e daí no ano seguinte eu voltei como mentora, que era basicamente uma semana antes de começarem as aulas, a gente tinha esse grupo de 70 a 100 alunos que se encontravam e iam, andavam pela cidade, conheciam o campus melhor para se familiarizar e também saber que tem outros alunos que também são internacionais e também não, talvez não sejam super familiarizados com a ideia de estar aqui. Eu fui secretária de dois clubes diferentes aqui, um de serviço comunitário e outro, acho que era Brasa, talvez. Não lembro, porque faz muito tempo. Ah, eu também, no meu ano que eu morava no dormitório, no primeiro ano, eu fui a diretora de eventos do prédio.
Eu também fiz coisas fora da universidade. Eu estagiei em um lugar que, tipo, cuidava de idosos. Daí, agora no verão, eu estava estagiando no hospital de NYU. E agora eu também sou RA. Então, por enquanto, foi isso. Você está há quanto tempo aí mesmo, Isa? Quinto semestre ou está uns 5 anos já? É, é, realmente, parece. E sobre eu acho interessante, mas olhando, né, você está aí nesses, todos esses meses, qual ou quais principais pontos você acha que está, né, tendo que se virar sozinha, tocar suas próprias coisas? Onde você vê que você já amadureceu de quem você era para quem você é hoje? Eu acho que a questão de eu estar sozinha em outro país já fez eu amadurecer muito em vários aspectos, em aquilo de não ter os pais falando, tipo, Isa, já fez o tema? Isa, quando é que tu tem prova? Apesar de eu receber essas perguntas às vezes, é diferente porque eles estão em Porto Alegre, eu estou aqui. Também questões financeiras, de ter mais noção, ah, de gastos e de custos das coisas, ainda mais vindo do Brasil para cá. E acho que é mais isso, assim, de estar com uma cabeça um pouco mais diferente, porque não é assim, ah, pai, pode me levar no shopping? E daí em 2 segundos, tipo, acontecer. Aqui é mais eu me virar para fazer as coisas acontecerem. Então, também para nas aulas, tudo, não são os professores que me conhecem desde que eu tinha 10 anos, são professores que estão me vendo pela primeira vez agora. Então é tudo isso de, tipo, tentar ir atrás do que tu quiser e no máximo tu vai receber um não. Então eu sempre tô indo atrás para falar com professores e falar com as pessoas que eu vejo, assim, na rua até, para tentar fazer conexões, assim, e conhecer gente nova. Nesse assunto dos professores, o quão solícitos eles são, Isa, de você, sabe? São abertos para conversar com você, são Sempre, acessíveis? muito, tipo, nunca tive um professor que não era acessível. A maioria deles tem até assim, no documento que eles mandam com as aulas e as tarefas, eles têm bem em cima horários assim marcados na semana, tipo quinta-feira dá umas 3, que tu pode aparecer na sala deles ou falar por Zoom sobre o que tu bem quiser. Todos os professores que eu tive até agora são super abertos, super dispostos a ter uma conversa contigo, seja isso assim sobre uma tarefa, uma prova, ou até assim, como é que tu chegou onde tu tá agora? Como é que tá sendo a tua carreira? Eles estão sempre muito dispostos a conversar. E eles até gostam que tu converse, que tu mostre interesse, porque mostra que tu realmente quer estar ali, quer conhecer eles. E assim, muitos dos nossos alunos que depois conseguem oportunidades de pós-graduação, Uhum. sabe, recomendação para trabalho, é a partir desse contato com os professores. Então, se tem uma dica que eu acho que legal que você está fazendo isso, é estar próximo deles, sabe? Eles abrem muitas portas. Falando sobre as aulas aqui, a Camila trouxe uma pergunta legal, que acho que também pode ser dúvida de mais pessoas, né? Ela falou que ela leu que no IU você consegue personalizar bastante a sua grade curricular, né, que ela achou isso muito interessante. Você está fazendo isso por aí? Já teve alguma aula diferente? Você já pegou assim que você acha legal de trazer para o pessoal? A maioria das aulas que eu faço são relacionadas ao que eu tenho interesse, mas não necessariamente são dentro da psicologia. Tem um departamento que é de estudos de crianças e adolescentes, e eu fiz uma aula que era quando o pesadelo se torna realidade, trauma em crianças e adolescentes. Eu achei essa aula muito legal. Tipo, a gente falava sobre de crianças em vários lugares no mundo, a gente leu livros e eu achei uma aula muito legal. Não é super relacionada ao que eu estou estudando, mas ao mesmo tempo era um pouco. Mas eu tenho amigos que fizeram aula de culinária ou aula de italiano. Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem, assim, mais ou menos. E é legal, Camila, que isso, eu diria que não é só na NYU, é em muitas universidades americanas que você consegue, né, montar essa grade curricular diversa mesmo, de acordo com os seus interesses. Ela fez uma outra pergunta que eu acho bacana, não sei se a Isa tem aqui. Tipo, tem algum perfil que você percebe que a NYU busca nos alunos? Tem alguma coisa em comum que você vê com seus colegas daí? Que você acha que você poderia destacar? Eu acho que todo mundo que eu conheci tem alguma história para contar. Então, eu sei muita gente, assim,
que não tinham as melhores notas, não sabem escrever da melhor maneira possível, ou não mandaram SAT, ou se mandaram, não era o melhor do mundo. Mas eu sinto que a NYU realmente procura pessoas que vão trazer diversidade ou alguma coisa nova para a faculdade, que tiveram alguma experiência muito legal para contar, ou que, sei lá, tem algum interesse muito forte em alguma coisa que só a NYU proporciona. Mas eu vejo que cada pessoa aqui é, assim, extremamente única. Tipo, tu não vê um perfil assim muito específico, mas eu acho que todo mundo é bem único. Isso conta Eu pra alguma pudesse, coisa. sim, com certeza. Eu acho que muitas faculdades buscam, né, a unicidade assim nas Uhum, pessoas. Se eu pudesse destacar uma coisa que eu já vi em muitos dos nossos alunos aprovados na IU, é uma faculdade que valoriza muito esses alunos que têm essa visão cosmopolita, que tem essa curiosidade, uhum, sabe, internacional, que gostam muito disso. Porque o que você falou, eu lembro que eu entrevistei um aluno na IU, que está estudando na IU alguns anos atrás. Cara, quando ele falou, sem sonho em cidade grande, gosto, tipo, era, sabe, a mesma fala, assim. Então, acho que isso uhum. acaba ficando expresso nas suas redações, no que você, né, você acaba de fato gostando e acaba Sim. sendo mais genuíno, né? É, eu acho que também por NYU não ter um campus fechado e ser meio que jogada dentro da cidade, as pessoas que acabam realmente vindo pra cá são pessoas que querem já sair da aula e estarem de cara com o mundo, assim, ou o que tá acontecendo em volta. Tipo, às vezes eu tô tão focada em ir pra uma aula pra outra que eu esqueço que eu pisei pra fora da aula, eu tô literalmente no meio de Manhattan. Então, às vezes, eu acho que é isso, assim, pessoas realmente que estão aqui pro mundo, assim. O quanto da vida do estudante na IU, Isa, lógico, a gente sabe que na IU não tem um campus fixo, né? Mas vocês se reúnem muito para tipo, eventos da universidade, vocês vivem muito mais a cidade ou um mix de cada uma? Como é que você classificaria? Eu acho que é um mix. Eu acho que isso também varia bastante pessoa para pessoa. Tem gente que eu conheço que faz parte de 8 organizações diferentes dentro da NYU. Ou eu agora que estou dentro do dormitório, acabo fazendo vários eventos focados para o pessoal da universidade. Mas eu acho que isso que é o legal, que tu consegue tanto estar dentro da universidade fazendo coisas com outros alunos, como tá, assim, conhecendo pessoas que podem ser de outras faculdades, podem ser de Columbia, de Parsons, de várias outras, porque é todo mundo meio próximo, assim. Mas eu acho que, pelo menos para mim, eu acabo fazendo coisas mais fora da universidade, mas eu também acabo indo em eventos que a faculdade oferece. Então dá para ver muito bem o melhor dos dois mundos, né? Um pouco de É, cada. exato. Então depende O- se tu quer focar mais em eventos da faculdade ou se tu não tem o menor interesse, tu também consegue achar outros eventos para fazer parte. o Theo perguntou aqui, né? Ele falou como funciona o intercâmbio né, no IU, que né, tem a possibilidade, a gente sabe que no IU tem vários, né, tem alguns campos espalhados por outras cidades do mundo. É viável, se você quisesse fazer o intercâmbio durante a faculdade, você consegue? Não, totalmente. Inclusive, duas amigas minhas não estão aqui agora. Uma tá em Londres fazendo faculdade em uma faculdade que nem é da NYU, mas é uma das faculdades em Londres e vai contar crédito para a NYU. E outra tá em Madrid. Uma amiga minha vai para a Austrália semestre que vem. Ah, Uma estava em Buenos Aires no o semestre anterior. Eu acho que NYU tem sim muitos campos espalhados. Os maiores é Abu Dhabi, acho que é Shanghai Xangai, aham. e aqui, mas eles têm sim, tipo, espaços da NYU em vários outros países. Tem inclusive majors que tu começa fora e daí vem para cá, ou que faz parte tu morar alguns semestres fora. Eu não fiz nenhum semestre fora e nem pretendo fazer. Eu sempre falo que para mim eu já tô meio que fazendo intercâmbio, porque eu vim do Brasil para cá, mas eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa. Para mim, eu não acho que fazia sentido ir embora daqui, porque eu amo muito estar em Nova York, mas eu sei que muita gente faz 1, 2, 3 semestres fora. Desde que tu consiga fazer aulas que fazem sentido porque tu quer fazer, é super Uhum. viável. Legal. E acho legal frisar que
não só no NYU, mas muitas hoje universidades nos Estados Unidos e no mundo. Às vezes a faculdade não tem um campus em outro local, mas ela vai ter convênios e parcerias com as universidades Uhum, locais. Então tem sido cada vez mais comum mesmo. O aluno nosso fala, vai lá para o Canadá, mas passa 6 meses na Europa. Está na Europa, vai ficar na Ásia. Então essa vivência em 2, 3 países diferentes é algo bem comum. A Isa perguntou, né, onde você morou. Acho que talvez ela tenha chegado. A Isa Mendes, ela chegou um pouco depois. A Isabela morou o primeiro ano na faculdade, saiu e agora está morando de novo, mas agora trabalhando, né, Isa? Então não é só morar, você sim, pensou no trabalho. É sim. legal. Essa posição que você tem no RA, na minha época, não sei se não continua assim, o aluno que conseguia, ele não pagava por moradia e alimentação. Ainda é assim? É, sim, Então, olha aí que legal, sim. pessoal. Uma ótima dica de quando você está na faculdade, né? Geralmente é para alunos que já estão há alguns anos, né? É difícil você É, conseguir aplicar aqui logo de pelo cara. menos tu só pode aplicar se tu esteve pelo menos 4 semestres, então quer dizer, 2 anos na faculdade, porque eles querem alguém que esteja mais familiarizado, né, com todo o Uhum. sistema daqui, mas eu não pago moradia e nem alimentação aqui. Isso é uma dica. O né, para você conseguir essa posição de RA, o que pesou, o que contou, o que você acha, né? Eu sei que eles vão olhar só as notas. O que você acha que foi o diferencial que te ajudou? Ah, eu honestamente acho que eu ter participado do grupo no meu primeiro ano sendo diretora de eventos e já tá um pouco dentro do sistema daqui da Uhum. NYU ajudou, mas eu não sei como é em cada faculdade. Aqui foi um sistema com 7 etapas, então tu mandava currículo e tudo, mas eu acho que a parte da entrevista pessoalmente em grupo foi o que mais pesou, porque eles criaram cenários que poderiam acontecer na vida real com outros alunos, então era como tu conseguiria agir assim, nessas situações. E uma coisa que eles falam é que também eles escolhem as pessoas para serem RA muito baseado no que eles estão procurando. Então, se tem um dormitório que já tem vários RAs que são super extrovertidos, eles vão querer alguém mais introvertido, porque talvez os alunos introvertidos vão se sentir mais confortáveis com alguém que também não é muito extrovertido. Então, acho que depende muito. Eu sei que umas 500 pessoas aplicaram esse semestre, mas acho que cento e poucas passaram, 120, se eu não me engano. Uma ótima dica, pessoal, quando estiverem por lá, procurem essas possibilidades de aí. A gente tem alguns alunos que já fizeram isso e, poxa, é uma ótima opção para fazer, né, o custo-benefício ao longo da faculdade, fica mais Uhum. acessível. A Manuela perguntou, né, qual que foi a sua maior dificuldade para aplicar fora e qual que foi a sua nota do SAT, se você puder compartilhar. Ah, então, eu não mandei o meu SAT. Eu confesso que hoje em dia eu teria estudado mais para atingir uma nota que eu ficasse satisfeita para mandar junto, porque eu sei que ter uma nota do SAT boa só vai te favorecer. Então, eu sabia que eu colocar uma nota que eu sei que não teve muito empenho para atingir ela ia talvez assim puxar todo o meu application para baixo, Sim. mas para mim eu acho que a parte mais difícil talvez tenha sido equilibrar, continuar indo bem na escola para manter um GPA bom e fazer todo o processo de application, mas aí o daqui para fora entra para te ajudar e te dar os lembretes e estar um pouco em cima de ti, então acho que o E dessa, equilíbrio, com o equilíbrio. certeza, para mim. E é uma parte desafiadora, não vou mentir, no ano de application a gente sabe que demanda balancear muitas coisas. Acho que grande parte do nosso trabalho é ajudar vocês a conseguirem focar a energia no que é importante e não terem que ficar lembrando de cada detalhe, de tudo que tem que ser feito. E aí, muito importante que a Isa falou, né? Acho que essa estratégia de mandar, não mandar o SAT já faz alguns anos que, desde a pandemia, na verdade, cresceu muito o número de universidades que tornaram o SAT opcional. E aí houveram, né, tem muitos casos que a gente olha o perfil do aluno e a gente fala, pô, com essa natureza aqui para essa universidade, se for opcional, talvez valha a pena você não mandar. E aí, lógico, tem que ver o currículo que o aluno fez. Então, faz parte da nossa estratégia aqui também avaliar, né, caso a caso. A Camila falou que adorou aqui, né? Bem a vibe de Naiú, muitas etnias, né, culturas extremas na cidade, que ela gostou. Uh, a Maria Antônia falou dos essays, né? Que são uma das principais partes. Tem alguma dica para você desenvolver eles? O que você acha que realmente te ajudou? Eu acho que a parte
em que tu tá jogando ideias sobre o que escrever é com certeza o melhor jeito de começar. Eu acho que tu escrever sobre alguma coisa que genuinamente te interessa já vai fazer tu se destacar. Não para escrever algo que tu acha que eles vão querer ouvir, mas algo que tu gosta tanto do assunto e sabe tão bem sobre, que tu vai dar o melhor de si para escrever. Então eu sabia que escolher assuntos que eu realmente me interessava iam me ajudar a focar mais, a me interessar mais naquilo que eu estava escrevendo. Então eu diria que escolher um assunto que realmente te interessa é a parte mais importante para escrever um essay bom. Concordo 100%. A maioria dos alunos que a gente conversa, tiveram as relações mais legais, assim, se conheciam um pouco mais, sabiam as suas motivações, e aí, geralmente, um assunto que você gosta, você acabou tendo experiência, então você tem muito mais coisa para falar sobre o tema, você consegue desenvolver muito Uhum. mais, né? Chegou uma pergunta anônima aqui, acho que vale explicar de novo, o que que é o RA, né, que a gente estava falando. RA é Resident Assistant, né? Tipo, eu vou tentar explicar do melhor jeito possível, mas nos dormitórios, por exemplo, no que eu tô agora, tem mais de 700 alunos. E apesar de ter adultos mais velhos que a gente, um ou dois que supervisionam todo mundo, é muito difícil duas pessoas conseguirem supervisionar 700 alunos. Então, alunos que estão no seu terceiro ou quarto ano de faculdade moram dentro do dormitório, mas como pessoas que trabalham aqui. Então, apesar de eu também ser aluna, eu sou a pessoa que eu estou supervisionando outros 55 alunos. Então, deu qualquer problema, eles tiveram uma briga com o colega de quarto deles, eles estão, assim, indo mal na escola e querem conversar com alguém. Eu estou meio que aqui como uma base de suporte para eles. E, obviamente, se for alguma coisa mais séria, eu passo para os meus chefes, mas se não, é mais para ter um suporte quase 24 horas que é acessível e tá ali para ti, assim. E além do que, eu ganho moradia e alimentação de graça por estar ajudando a faculdade de volta. E tá muito, né, atrelado com a sua área de interesse, Sim. né? Sim. Psicologia, dando suporte, então, no fim das contas, quando você chegar numa entrevista de emprego lá na frente, quando você tiver, você já está criando mais bagagem ainda para que você Uhum. tenha, né, enfim, histórias para contar lá na frente, né? Totalmente. Ah, chegou uma outra pergunta anônima aqui que pode ser até de um aluno, a gente sabe que o processo de application demanda bastante. Você chegou a pensar em desistir, dizendo o processo de application, achar que você não ia conseguir ou algo do tipo? Eu nunca pensei em desistir, porque depois que eu coloquei na minha cabeça que era uma coisa que eu realmente queria muito fazer, eu sabia que ia ser cansativo. Obviamente, tinham dias que, ou até semanas que eram super cansativas, mas aí é onde fica importante ter um bom sistema, assim, de suporte. Eu não sei, support system, tô péssima em Uhum. português, mas ter família, amigos. Vários dos meus amigos também estavam no processo de aplicar para fora, então eu sabia que eu podia contar com eles para desabafar e ter uma conversa sobre como tudo estava indo. Não pensei necessariamente em desistir, mas eu duvidei das minhas habilidades. Fiquei, mas se alguém tiver o GPA melhor e o essay melhor, mas isso é eu tentando, assim, me colocar para baixo, porque não levou a lugar nenhum ter esses pensamentos, porque no final das contas, era fora do meu controle. Se Uhum. alguém fosse me aceitar ou não fosse me aceitar, o melhor que eu poderia fazer é colocar 100% de mim em tudo que eu estava fazendo e torcer que fosse o suficiente. E eu acho que isso é uma pergunta legal, porque a gente, né, tem muitos alunos aqui se preparando conosco, a gente vê o tempo todo, né? Você foi mal numa prova, dá uma desanimada, em algum dado momento, putz, será que não vai dar certo, sentir inseguro. Tem várias reuniões que os nossos estrategistas, nosso time falam que, cara, a reunião era só falar, não, cara, confia, vai dar certo, sabe? Porque, então, às vezes é isso. Ter pessoas, ter amigos, ter a gente aqui simplesmente falando, cara, vai dar certo, é um momento turbulento, que a gente sabe de conciliar várias coisas. Então, pensar em desistir, acho que faz parte, é lidar Uhum. com isso e usar o seu sistema de apoio, né, para te ajudar. Perguntaram aqui se você lembra, Isa, aproximadamente qual que era o seu GPA. Acho que era 3,87.
ou 86, alguma coisa assim. Unweighted. Eu não mandei weighted porque eu sabia que eu não tinha feito APs o suficiente, que eu ia ser menos competitiva com pessoa, comparado com pessoas que fizeram 15. Então, eu Uhum. mandei unweighted, eu acho que era em torno de 3,87. A sua xará aqui, Isabela, perguntou se você conhece algum brasileiro que aí na NYU que entrou como transferente na universidade. Sim, conheço. Eu conheço uma guria que estava em Pepperdine, que eu acho que é na Califórnia. Califórnia, e Uhum. depois do primeiro ano ela veio para NYU, mas eu não sei exatamente como foi o processo dela, mas eu sei que ela tinha aplicado para NYU e ela tinha sido waitlisted e não saiu da waitlist, então foi para Pepperdine e depois trocou, fez o transfer para cá. Respondendo, Isa, acho que a principal diferença, né, quando você aplica como transfer é que, claro, eles vão considerar suas notas também da universidade, e aí depende muito do período Uhum, que sim, você, do quanto você já cursou. Em alguns casos, em diversas faculdades, você não precisa mais mandar o SAT, você só manda as notas. Em algumas, se você ainda cursou, pode ser que ainda faça sentido fazer o SAT. Aí eu não, sim. lembro, não me lembro especificamente de NIU, mas a gente tem alunos transfers e a gente consegue, né, ajudar aqui também. Perguntaram aqui, né, acho que você falou dos APs, quantas APs você fez, se você lembra? Nossa, ah, eu acho que eu fiz cinco. Uhum. Cinco. Eu fiz Seminar Research Espanhol, Biologia e Environmental Science. Não fiz nada de matemática. Faz muito sentido para suas pretensões, né? Enfim, você não estava mirando em cursos, né, de É. engenharia, nada, então faz Mas sentido. eu não mandei todos os meus scores de AP, eu só mandei os que eram 4 ou 5, porque eu sabia que não valia a Os pena outros, mandar um que não fosse muito bom. sim. Então, isso é super relevante, pessoal. A gente sempre tem que olhar para cada estratégia, para cada universidade que você, né, vai aplicar. Perguntaram aqui sobre a RA, né? Se você recebe dinheiro ou tem alimentação, moradia gratuita. É alimentação, Eu moradia tenho gratuita. alimentação e moradia gratuita. Eu sei que tem algumas faculdades que as pessoas também recebem remuneração. NYU está no processo de conseguir isso. Tem alunos, um grupo de alunos que está tendo reunião toda semana com a NYU para conseguir remuneração além da moradia e da alimentação, mas por enquanto não temos nada. Bom, mas moradia e alimentação Já em é em Nova York Nova ainda. York ainda já é um. É. Talvez seja melhor do que em muitos lugares que você, né, recebe o, o dinheiro. E vocês já têm, né, eu sei que já tem 2 anos praticamente até você se formar, mas já está projetando o futuro? Qual que é a sua ideia? Talvez ficar por aí? Ou pensa em seguir carreira acadêmica, voltar para o Brasil? O que você está Eu com começando a pensar? certeza penso em continuar minha carreira acadêmica. Eu ainda não sei exatamente para que lado eu vou cair. Eu estou fazendo um programa aqui que é de um mestrado acelerado, o que quer dizer que eu já estou fazendo aulas de nível de mestrado, então eu vou acabar meu mestrado em um ano depois de me formar, ao invés de dois. Já é um mestrado dentro da NYU. Eu posso ainda Legal, seguir ele ou não seguir, mas tu basicamente demoraria 2 anos no mestrado, com esse tu demora um ano a mais, e daí tu paga só um ano de mestrado ao invés de dois, o que também que é legal, uma baita de uma oportunidade, mas eu com certeza planejo ficar aqui e continuar minha carreira acadêmica aqui. legal. Então, 5 anos, dando tudo certo, você vai sair, né, já com mestrado. Muito bom. Isso. O Dudu perguntou aqui o que é uma IP. Tudo em colégios internacionais, especialmente americanos, você tem as aulas regulares e as aulas avançadas, que você pode escolher de algumas matérias, e que são as chamadas APs. É, historicamente sempre foi muito mais comum em escolas, né, americanas, internacionais, mas hoje tem alunos de colégios brasileiros que se preparam para fazer uma AP só para fazer o teste, mas para ter esse diploma. Ajuda muito em universidades americanas, pode abrir algumas portas também em universidades europeias, então é algo que a gente pode, né, considerar para os nossos estudantes. A Sofia perguntou, né, imagino E que é também, se tu tem uma nota boa, às vezes tu pode usar como crédito na faculdade. Por assim, exemplo, na NYU, tu teria que obrigatoriamente fazer
três aulas, no caso, 12 créditos de alguma língua, mas como eu tinha espanhol, eu já matei esses três créditos só com a minha nota do AP Spanish. Então, se é uma oportunidade, talvez, para tu já começar um pouco mais avançado, ou com alguns créditos, se vale a pena Sim, para as pessoas. Para mim, super uhum, valeu, assim, já ter tido o espanhol sim, e não precisar fazer três aulas aqui a mais em alguma língua. sim, sim. Acelera o seu processo de se formar, de você poder Uhum. escolher outras aulas, né? A Sofia falou como você foi em busca ou ficou sabendo das atividades extracurriculares, imagino que seja na própria universidade, né, no IU, né? Então, eu sou uma pessoa que tento me informar muito, então eu falo muito com as pessoas, falo muito com professores e outros alunos. Às vezes eu ficava sabendo porque alguma amiga também estava fazendo, mas NYU, pelo menos, só consigo falar pela NYU, manda diversos e-mails, assim, por semana, com eventos acontecendo, assim, tem feiras de estágios, feiras de várias coisas diferentes sempre acontecendo. Tem vários prédios em NYU que são só para desenvolvimento da carreira. Eles chamam Career Development Centers. Então, tu pode ter reunião com pessoas que são focadas exatamente em ajudar os alunos com as suas carreiras. E às vezes eles te dão esses contatos. Então, aqui tem vários jeitos diferentes de conseguir achar essas coisas. Por exemplo, o estágio que eu fiz no hospital esse verão, eu só soube porque uma amiga fez no verão passado. Então, conversar com as pessoas e se manter informado ajuda bastante. Ler todos os e-mails que tu recebe, porque às vezes, no final de um e-mail pode ter uma coisa que te interessa. Uma coisa que a gente fala, pessoal, nas faculdades de fora tem muita oportunidade, ir atrás, levantar, pesquisar sobre os temas, aproveitar tudo que tem, porque realmente tem muita, muita, muita oportunidade. Vamos para as últimas perguntas aqui. Isa, a gente está quase chegando aqui em 1 hora. A Patrícia perguntou como que é a parte prática do curso e se vocês atendem socialmente. Então, no quarto ano, no meu próximo semestre, daí no quarto ano de faculdade, tem as cadeiras de estágio, de internship. No último ano, tu é colocado, tu procura e tu é assim, matched, tu é. Como é que. Eu não sei como é que se falaria isso, mas Você tipo. agora até eu fiquei na dúvida do médico, você é escolhido, né? Você é casado, vamos dizer É, assim. tu é casado com uma organização e tu faz estágio por um ano inteiro acadêmico em alguma organização do teu interesse. Então, é bem, assim, prático a parte de psicologia, nesse quarto ano especificamente. Uma Mas como eu curiosidade, não falando, passei por isso ainda, eu não sei direito. essa é uma curiosidade, acho que talvez, né, algumas outras pessoas interessadas aqui em psicologia. Se você se for, primeiro assim, para os Estados Unidos, você se formando, né, fazendo a graduação, você já consegue atuar direto na área, você tem que fazer uma pós. E se você quiser voltar para cá, e você, não sei se é o seu foco, mas você sabe se você conseguiria atuar, como é que funciona? Então, nos Estados Unidos, se tu se forma esses 4 anos, tu não se forma sendo psicóloga, tu se forma com um bachelor na psicologia, mas normalmente para tu atuar como terapeuta ou como psicólogo, tu precisa seguir formação. Eu não pretendo voltar para o Brasil, então eu não consigo falar com certeza como é que seria esse processo de adaptação. E se tem, eu imagino que deve ter maneiras de validar daqui para Sim. lá, mas que deve ser um processo diferente, muito possivelmente envolvendo provas, comprovantes, mas eu não sei dizer certo. Para Suelen, para psicologia, não tem que fazer a prova do Revalida, que nem da medicina, mas você precisa ter um percentual mínimo de grade curricular que se equivale a uma faculdade federal ou estadual aqui do Brasil, né? Então, tem que ter essa avaliação, mas não tem a prova do Revalida, como nas universidades de fora. A Maria Antônia, que ela perguntou, Maria Antônia, sobre os APs, né, das aulas da escola dela, que ela faz
umas aulas avançadas, mas não são os APs. Seria legal, Maria Antônia, eu vou até deixar aqui depois, entrar em contato conosco individualmente, porque aí a gente conseguir avaliar, né, se seria ou não, e vou até deixar aqui o convite para quem quiser entender mais, né, como a Daqui para Fora pode apoiar nesse processo, quais são, né, onde a gente consegue ajudar vocês. Eu deixei tanto uma avaliação de perfil que cada um pode fazer, até porque cada um quer estudar um curso num país, tem um orçamento, precisa de bolsa, não precisa de bolsa, tem uma nota, e aí, né, isso dá para a gente ter uma ideia inicial. E também os nossos contatos para que vocês possam, né, tirar dúvidas mais específicas. Isa, eu queria muito, muito, muito agradecer aqui você pela 1 hora aqui batendo papo aqui conosco, né? Não, imagina, é um prazer, porque eu sei que quando eu tinha oportunidade, eu estava querendo saber mais das faculdades, esses bate-papos eram muito úteis para saber Como é que é o dia a dia. eram as experiências. E aí, né, vamos depois marcar um outro bate-papo aqui nos 2 anos, quando estiver concluindo, para ver quais vão ser os seus caminhos. É sempre legal ver essa trajetória. Mas queria muito agradecer. Pessoal, a Isa, ela fez um evento também, depois, se vocês quiserem ver, na nossa feira de universidades, está no nosso site, onde ela apresentou a NYU, foi mais a fundo, né, foi muito a fundo em todos os detalhes. Então, quem quiser ver também, acho que pode A complementar ainda mais o que apresentação ela tem já um falou. monte de fotos Tem um e monte de foto, não foi então um bate-papo, foi uma apresentação. Então, quem quiser entrar, entra no, né, para fora da nossa página de eventos, e aí vocês conseguem ver em palestras, feiras de universidades, e vai ter a Isa que apresentou muito bem no IU. Eu queria muito agradecer, Isa, tenha uma ótima noite, e muito obrigado, pessoal, a todos que igualmente. tá bom? Tchau, tchau, Isa, obrigado. Tchau, tchau.